Um vídeo do Fernando Ulrich e um vídeo basicamente de macro que eu tô querendo assistir e eu vou assistir e reagir aqui junto com vocês. Pelo que eu entendi do título, o governo não consegue mais vender a própria dívida, deve significar que as pessoas não querem mais segurar o real para ele continuar tendo aqueles rendimentos excelentes, né? Que a gente conhece comparado ao dólar. Vamos ver o que ele tem a dizer. No dia 22 de junho, o Tesouro Nacional cancelou um leilão de venda da dívida pública. Não é que ele vendeu pouco, ele cancelou antes, não conseguiu formar preço ou não conseguiu comprador nas taxas de juros que ele gostaria. É que toda vez que a gente está cuidando de fazer política social, é tratado como gasto. Então, para evitar que as taxas subissem ainda mais, o governo brasileiro, nesse dia, desistiu de vender a própria dívida. Isso até fez pouca manchete, mas é um dos eventos fiscais mais importantes do ano e por vários motivos. Primeiro, porque é algo raríssimo de acontecer. Em segundo lugar, e sobretudo, porque isso não é algo isolado, não. É sintoma de algo muito maior. Esse dado apontando um déficit de 56 bilhões de reais no mês de maio. A dívida pública federal ultrapassou 12 trilhões de reais, ou cerca de 94% do PIB. Porque a dívida pública do Brasil subiu para o maior nível desde o ano de 2021. É o nível mais alto em 5 anos. Talvez vamos continuar assistindo o vídeo e ver se é essa mais ou menos a conclusão ou a ideia. Eu fiquei assustado quando eu aprendi que se o dinheiro rende 12 ou 15% no Brasil, em reais, lá no seu banco, né, na caixinha do Nubank, rende bastante comparado com o dólar, por exemplo. Eu tô aqui nos Estados Unidos, se eu deixo o dólar no banco, pouca gente sabe disso, não rende nem 1% ao ano. É fração da fração da fração. E tipicamente essa porcentagem de rendimento, ela está ligada ao risco do país. O que eu ia falar é o seguinte, quando eu descobri que lá na Argentina, não sei como está agora, mas o dinheiro, ele rendia 50% ao ano. Aí você pode se perguntar, tá, mas, ou seja, isso é a dívida, é o governo que ele está vendendo esse tipo de dívida e você é um tesouro, né? Você é o tesouro nacional, é aquilo que rende. Beleza. Aí você fala, tá, mas por que então que todo mundo não está colocando dinheiro para render nessa época, alguns anos atrás, não sei como está agora, 50% ao ano? Bem, o fato é o seguinte, você coloca lá R$1.000, R$1.000, $1.000, 1.000 unidades do dinheiro local, vai render 50% ao ano? Sim, mas se você for comprar café, o café dobra, ou triplica, ou quadruplica de preço por ano. Então é um risco muito grande você ficar segurando aquele dinheiro. Tipicamente, esse tipo de movimentação tem a ver com risco. E, tipicamente, quanto mais o próprio país te paga para ficar segurando aquela moeda, quanto mais ele te paga, mais arriscado é que você fique segurando, porque a inflação continua subindo e, principalmente, o dólar é a maior referência, continua perdendo valor frente ao dólar. Então, vários anos na Argentina, vários anos no Brasil, fazia muito mais sentido do que colocar na caixinha do Nubank, colocar lá para render, comprar tesouro, IPCA, aquela besteira toda, né? Em grande parte é besteira na minha avaliação. Simplesmente se a pessoa comprasse dólar e ficasse segurando ano a ano, ela teria mais poder de compra. Ela teria ficado mais rica do que se ela tivesse segurado tendo, né, na sua conta, real brasileiro ou peso argentino. E segue subindo. E logo mais vai ultrapassar o nível da pandemia, sendo que não temos mais pandemia e nem estamos em recessão. O teto de gasto não pode existir num país que tem os compromissos com o povo que o Brasil tem que ter. O déficit primário, que é quando o governo gasta além do que arrecada, já está em 0,5% do PIB e é o pior ano desde 2018, tirando a pandemia. E sabe quanto o governo gastou de juros em apenas um único mês, em maio? Cerca de 100 bilhões de reais. Apenas em maio. E nos últimos 12 meses, essa conta de juros já supera 1 trilhão de reais. Então, para os próximos anos, o governo vai gastar pelo menos 1 trilhão de reais apenas
com os juros da dívida. E qual é o título de dívida que tem cada vez menos gente querendo comprar e que fez o Tesouro cancelar esse leilão de junho? A NTN-B, ou o Tesouro IPCA, que paga uma taxa de juro real mais a variação da inflação, e que chegou nesses últimos meses acima de 8%, acima de 8,5%, e se nada mudar na trajetória fiscal... O problema desse tipo de produto, e por isso que eu falei que eu acho, em grande parte, essa é a minha opinião, tá, pessoal? Eu sou um especialista na minha opinião. Você é livre para discordar, você é livre para comprar IPCA, é livre para comprar ações da Petrobras, você é livre. Agora, por que eu acho que em grande parte? É porque é um dos motivos pelo qual eu não presto tanta atenção na chamada macroeconomia. E não sou especialista nisso, mas eu posso te dizer o que eu sei. Eles pagam lá, o pessoal falava, é um excelente produto, um excelente investimento. Por quê? Porque eles pagam 8,% ao ano, mas eles corrigem contra a inflação. Então, se eles falarem que a inflação foi 4%, vai ser 8 mais 4. Então, vai te pagar 9, 10, 11, 12,5, que talvez seja maior do que Selic, maior do que aquilo. E as pessoas acham isso um grande negócio. A minha pergunta é o seguinte: a inflação que o governo brasileiro publica através do IBGE é verdadeira? Porque se ela não for verdadeira, e ela for mais do que, sei lá quanto está agora, 4%, aí você está perdendo dinheiro. Será que alguma vez o governo brasileiro, ou o governo, não é só o governo brasileiro, será que alguma vez já teve algum governo que mentiu em relação aos números? É possível que isso aconteça? Porque se em algum desses cálculos, algum desses números for mentiroso, significa que você tem a alta possibilidade de perder dinheiro. Essas taxas podem seguir subindo nos próximos meses. Vale ressaltar, o título paga mais de 8% ao ano, mais a variação da inflação. E mesmo assim, o governo começa a ter dificuldade de colocar essa dívida no mercado. É como se um banco te oferecesse um CDB pagando inflação mais 8% e você ainda assim recusasse. Se isso acontece, é porque a desconfiança com relação ao banco, ao devedor, é maior. A desconfiança em relação aos números oficiais. A maior parte das pessoas que eu converso, elas já não confiam nos números oficiais. Aí, de repente, você que está me assistindo aqui, você fala, mas não foi sempre assim? Não, não foi sempre assim. Quando eu conversava com algumas pessoas, 1, 2, 3 anos atrás, era impensável questionar os números do IBGE. Impensável. Falam, o quê? Você está falando que os números oficiais do governo, avaliando o próprio governo, não são verdadeiros? Eu falo, é exatamente isso que eu estou te questionando. Estou lhe perguntando, você tem certeza que esses números são verdadeiros? Porque eles têm um grande incentivo para mentir. Concorda ou discorda? Se eu sou governo, eu tenho uma performance em qualquer que seja a área, e quem é que está publicando esses números? Eu mesmo. Então imagina que eu abro uma empresa, e aí eu abro a empresa, a atividade comercial é minha, eu sou o dono, e eu publico a performance da minha empresa. Então eu posso falar, olha, eu tive 1000% de lucro de um ano para o outro. Você não quer investir para minha empresa? Por que eu investiria? Meu amigo, eu acabei de falar para você, eu tive 1000% de ganho de um ano para o outro. Você não quer investir numa empresa dessa? Eu quero. Como é que eu invisto? Então, você vai investir através do dinheiro que eu imprimo. Você não está vendo como é uma coisa um pouco circular? Pois é assim que qualquer governo funciona. E a probabilidade de ele pagar aquela dívida no futuro começa a diminuir cada vez mais. É o que começa já a acontecer com o governo brasileiro, especialmente com esses títulos NTN-B, Tesouro e IPCA. No jargão do mercado, o governo está tendo cada vez mais dificuldade de rolar a dívida pública. E a pergunta óbvia é por quê? Por que a NTN-B está encalhando? Por que o governo está se vendo obrigado a cancelar leilões desse título? A NTN-B, historicamente, é um título de longo prazo. É para aquele investidor que busca, sim, prazos mais longos, que está buscando preservação de capital, por isso a variação da inflação, e é quase o único título, de fato, que o governo
consegue alongar, que ele consegue vender a prazos mais longos de vencimento, como a NTNB, que vence em 2035, 2045, 2050. E, historicamente, os principais compradores desse Tem que ter muita confiança no governo brasileiro para você fazer um investimento significativo. Eu digo significativo porque pode ser parte de um portfólio, né? Pode ser 5%, pode ser 2%, mas a pessoa fazer um investimento significativo no governo brasileiro, no real brasileiro, até 2050, tem que ter muita fé. Esse tipo de título são previdência, seguradoras, quem tem a capacidade de segurar por prazos mais alongados, porque tem objetivos, metas atuariais e estão dispostos a segurar por 10, 15, 20 anos esse tipo de dívida do governo. E uma das hipóteses bastante comentada nos últimos dias é que o comprador tradicional desse tipo de instrumento sumiu, a Previdência. E que a causa seria o aumento de IOF que o governo implementou já no ano passado e que isso diminuiu a captação da Previdência, portanto reduzindo ou eliminando uma demanda incremental pela NTNB. Mas olhando os dados, a conclusão não é tão clara assim. Primeiro, sim é verdade que desde a imposição do IOF de 5% no VGBL, começou em junho do ano passado, a captação líquida mensal dos fundos de Previdência vem caindo. Desde esse período, apenas 3 meses houve captação líquida. O restante foram resgates líquidos. Agora, pelo comportamento das taxas de juros, a taxa aqui da NTNB 2035, 45, 50, elas já vinham subindo antes do aumento do imposto, como a gente pode ver aqui neste gráfico. Então o decreto do IOF foi ali em meados de 2025, só que o início de aumento aqui da taxa, elas já começaram a abrir antes disso, final de 2024, início de 2025, comprando. E aqui a gente vê, por este gráfico, fundos de investimentos reduziram as compras no ano passado e neste ano também, assim como seguradoras levemente, porém, no gráfico, fundos de investimento comprando menos, ou quem segue comprando. E aqui a gente vê, por este gráfico, fundos de investimentos reduziram as compras no ano passado e neste ano também, assim como seguradoras levemente, porém... Ou seja, eu estava falando como parte de um portfólio. Se é isso que eu estou entendendo pelos números que estão sendo apresentados, e os fundos de investimentos, que eles querem ter uma parte de cash, que vai render alguma coisa em reais. E é esse tipo de produto que ele está comentando. Se 24% deles estão se desfazendo desse tipo de produto para, de repente, ficar em dólar, de repente ficar em ouro precificado em dólar, que eu avalio que é muito mais seguro. O que você prefere? Para a vida, R$1.000, $1.000 ou $1.000 em ouro? Não é tão difícil assim dizer não para o real quando você sabe, tem conhecimento, e não é difícil hoje em dia, né? Se a pessoa tem internet, ela consegue se informar e saber. Fala, olha, eu posso abrir uma conta em qualquer banco, corretora, eu vou precisar somente do meus documentos aqui do meu governo local e eu posso comprar ouro, eu posso comprar, né, título de ouro, né? Ouro é paper gold, e você consegue se livrar do real para você não ter que ficar guardando o real. Porém, outros, e aqui entram as pessoas físicas, aumentaram as suas compras. Um dos motivos que fizeram os fundos venderem NTNBs é que, pela marcação ao mercado, desde 2021, esse papel está perdendo para o CDI. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, a comparação do indicador IMAB, que é um indicador de títulos atrelados à inflação, comparando com o CDI. Abaixo de 100 significa que o IMAB está perdendo para o CDI nesse período. Já as pessoas físicas passaram a comprar mais e já tem um estoque. Esse tipo de produto, para mim, particularmente, nunca fez sentido, né? Não estou falando como parte de um portfólio, mas pessoalmente nunca fez sentido. De 126 bilhões de reais de NTNB. Então o governo, percebendo que as taxas estão aumentando, o mercado está exigindo um prêmio maior, ele próprio começou a reduzir as vendas de NTNB nos seus leilões,
para evitar que o custo da dívida siga subindo. É o que a gente pode ver no gráfico aqui com o percentual das emissões totais, o quanto que foi de NTNB desde 2024 até o momento. Nos últimos 3 meses, apenas 10% dos leilões foram de NTNB, sendo que tivemos apenas 2 leilões cancelados no ano. Em março, até por conta ali da guerra, foi um leilão de NTNB e de LTN pré-fixado, e agora em junho apenas o leilão de NTNB. Eu não estou negando a questão do IOF, como ela reduz captação de VGBL, que são compradores tradicionais de NTNBs. É claro que isso agrava a situação, mas o problema, a abertura das taxas, ele antecede a imposição de IOF sobre captação de VGBL. Que absurdo, né? A pessoa, ela tá tentando investir para salvar a própria pele, para ver se ela consegue ficar menos pobre ao longo do tempo, ou seja, que aquele dinheiro que você tem lá no banco ou investimentos, você não vai, ao longo do tempo, você não vai ficar ele valendo menos. A pessoa tenta se proteger, aí tem que pagar IOF, tem que pagar imposto de renda em cima de qualquer rendimento, tem que fazer isso, tem que fazer. É muito complicado, né? É muito complicado investir em qualquer coisa no Brasil. Porque é um problema fiscal. É um problema da crescente desconfiança dos investidores como um todo. Não é só Faria Lima, são fundos de pensão, são seguradoras, é o estrangeiro. Todos estão exigindo um prêmio cada vez maior para financiar o buraco fiscal do governo. Só que num cenário em que não há nenhuma perspectiva de mudança de trajetória, em que o governo nem sequer fala em contenção de gasto, em alguma austeridade fiscal... Mas será que não vai melhorar agora que o Lula deve ser reeleito? Talvez melhore. Reforma administrativa, nada disso, é apenas... O Lula em 20 anos, né? Parece que em 20 anos, aí, o PT, ele governa o Brasil há quanto tempo? Eles ainda não consertaram o Brasil, mas de repente nos próximos 4 anos com Lula, ele vai finalmente consertar e tudo isso aí vai evaporar. A dívida subindo, o déficit continua e a dívida não para de subir, é claro que o mercado exige cada vez mais juros. Mas chega um momento que até esse nível de juros começa a não mais ser enxergado como uma oportunidade. Esse é o ponto. As pessoas não estão na Argentina falar, olha, eles estão pagando 50%. Eu vou até verificar quanto eles estão pagando agora. Estão pagando, falar, não, se você comprar peso boliviano, eles pagam 80% ao ano. Se você comprar dinar, sei lá, africano, eles pagam... Tá, mas é igual um cubo de gelo aquele dinheiro. Ele vai valendo menos dia a dia. Aí não adianta nada. Por que eu ia querer ter 100%, 1000% de rendimento, sendo que aquilo que o principal não compra mais nada, né? Mas sim como um risco de que o governo vai ter dificuldade de repagar essa dívida no futuro. É isso que o mercado hoje está dizendo para o governo. Com esse fiscal, eu não fico confortável de rolar a sua dívida. Eu não quero financiar nem mesmo a 8 ou 9%, porque o risco começa a ser maior. E aí o Tesouro, por sua vez, para não validar uma taxa mais elevada e não vender a NTNB no leilão, prefere cancelar o leilão e simplesmente não rolar a sua dívida. Mas se ele não vende a sua dívida, como é que ele quita a dívida que está vencendo? E é aí que a história fica interessante, porque hoje o governo não está gerindo o orçamento, ele está gerindo a dívida. E isso é muito diferente e é muito importante que você entenda. Gerir o orçamento é controlar quanto você gasta, para evitar que as suas despesas superem a sua renda. Eu acabei de achar uma lista aqui. Então eu falo, olha, na Turquia, frequentemente você é pago 30%, de 30% a 50% ou mais. Porém, a lira turca perde valor dia a dia. Na Argentina, os juros, eles podem, ou seja, aquilo que você é pago, né? Os juros tanto funcionam de um lado quanto do outro. É 60% ou até 100%. Mas a inflação também é extremamente alta. É por isso que se você for lá em Buenos Aires, na Argentina, eles aceitam real, dólar, euro, eles aceitam qualquer coisa para se livrar do peso argentino, a verdade é essa. Na Rússia, chegou a 20%, só país bom. Egito, 30% e Nigéria, frequentemente acima dos 20%.
Aí quando você vai para países onde as pessoas querem normalmente ficar com aquela moeda do governo local, os Estados Unidos, 4 a 5%, e isso eu posso te dizer na melhor das hipóteses. Canadá, 3 a 4%, e já, né, a moeda do Canadá, o dólar canadense perde para o dólar americano mês a mês, né, ano a ano. Nos últimos anos é isso que está acontecendo. Reino Unido, Japão é 0% durante muitos anos. Inclusive, durante uma época, você deixar o dinheiro no banco, ele te custava, né? Era juros negativos. Ele não rendia e ainda te custava. Então, aí você fala, tá, mas por que isso? São os governos locais, primeiro, interferindo na sua vida. Mas no Japão, existiu uma época de juros negativos porque o governo local queria incentivar as pessoas a não deixar o dinheiro no banco. Você fala, tá, mas se não deixar o dinheiro no banco, o que vou fazer? Você vai comprar. Você vai comprar coisas, vai comprar óculos, celular, tablet, computador, carro, vai comprar título, vai comprar ação, vai comprar, mas não deixa o dinheiro no banco. Essa é a mensagem que durante muitos anos o governo japonês passou para os seus cidadãos. Gerir a dívida é renegociar com o banco, é pegar um novo empréstimo a um juro mais alto, num prazo menor, para repagar aquela dívida que está vencendo. E é exatamente isso que o governo brasileiro está fazendo nos últimos anos. Quando vence uma NTN-B, ele paga aquela dívida emitindo uma LFT, que é uma dívida pós-fixada que paga a variação da Selic. Quando vence uma LTN, que é o tesouro pré-fixado, inflação, e a taxa flutuante, aqui temos a LFT, índice de preços NTN-B, pré-fixado LTN e aqui atrelado ao câmbio. Vejam que lá em 2002, a dívida atrelada ao câmbio chegou até 51%, no auge da desconfiança com o governo brasileiro, na iminência de Lula ganhar as eleições daquele ano. Ou seja, a iminência do Lula ganhar as eleições foi péssimo para o mercado. É isso que ele está falando aqui. E o restante era praticamente taxa flutuante. Pois depois de anos de tranquilidade fiscal e de superávit primário e de paulatinamente conquistar a confiança do mercado, o governo conseguiu melhorar em muito o perfil da dívida, reduzindo as LFTs, aumentando o que ele colocava de índice de preços e aumentando o que ele tinha de pré-fixado. Pré-fixado chegou a quase metade da dívida, ou quase 40%, e esta é a melhor dívida na ótica do Tesouro, que é o devedor que tem que pagar essa dívida no futuro. É fundamental. E é isso que a gente prioriza na Liberta Wealth, que é a nossa consultoria financeira independente. Ah, tá. O capítulo que ele fala como proteger, ele fala invista comigo. Vamos ver. Mais dinheiro de quem produz, para tapar o buraco de um governo que se recusa a cortar despesa, ou ao menos parar de aumentar despesa, que é outro grande problema. Esse é o ponto, mas não tem incentivo. É por isso que tem o Scott Adams, para não falar que é uma coisa que eu falo. O Scott Adams, que estava longe de ser um sujeito burro, e ele falava, olha, todos os números e estatísticas que realmente importam são falsos. Para pensar no incentivo que o governo tem para criar números falsos. Eu lembro recentemente em Cuba, o pessoal, recentemente assim, nos últimos 10 anos, né, historicamente, o governo cubano falava, olha, hoje nenhuma criança cubana vai dormir com fome. Segundo quem? Ah, o próprio governo cubano. Ah, então tudo bem. Então, eu lembro o governo cubano falando, olha, nos Estados Unidos e ao redor do mundo, muitas crianças não sabem nem ler, nem escrever e estão passando fome. Não é isso que está acontecendo em Cuba essa noite. Essa noite as crianças, olha o apelo emocional, as crianças estão alimentadas e estão alfabetizadas. Todas as nossas crianças em Cuba. Segundo quem? Fidel Castro, segundo o governo cubano, segundo o ditador vigente que está lá esse ano. E isso é assim, né? Normalmente, os números oficiais, né? Você é livre para acreditar, verifica e tal, audita. É quase uma questão de fé. A verdade é quase uma questão de fé. Fala, não, eu acredito sim. Eu vejo isso aqui nos Estados Unidos. Eu vou
No ano passado, eu vou comprar café, tá lá $5. Aí eu vou esse ano, tá 5,60 ou 6. Normalmente, vou pegar a progressão real. Eu lembro que tava 2 e pouco a marca de café que eu compro. Aí depois 3 e pouco, aí depois 4, aí agora tá 6 ou quase 7. Aí você vai ver, eu sei que eu tô pegando um item, mas isso se traduz para vários itens e várias coisas. Aí você vai pegar os números oficiais. Ah, não, a inflação tá 2%. Ah, então tudo bem, então tá tudo sob controle. Será que é verdade? Ou será que eles têm um pequeno incentivo para mentir, sendo que são eles mesmos que produzem? Esses números são eles, são publicados pelo próprio governo local. Problema da atual administração. Só que essa política de aumentar a arrecadação... Vamos ver aqui, ele fala, por que a gente não Quem não pode assistiu, comparar eu o Brasil? recomendo que assista, porque eles afirmam que o Japão, por exemplo, que o governo deve mais de 240% do PIB, está numa situação muito pior que a do Brasil, que está chegando próximo a 100%. Mas vejam a grande diferença. A dívida no Japão vence, em média, a cada 9 anos. Mais de 9 anos, esse é o prazo médio. No Brasil, é menos de 4 anos. Então, nossa dívida é muito mais curta. Além disso, a taxa de juros ou custo da dívida japonesa não chega nem a 2%. No Brasil, supera 10%. E o que é pior de tudo, o Japão tem poupança interna. O Japão é um grande credor externo. Os japoneses, a nação japonesa, que foi que eu comentei neste vídeo, tem muitos ativos no exterior. Quando se compara a posição de investimento internacional, o Japão tem muito dinheiro fora que poderia repatriar para ajudar a financiar ainda mais a dívida nacional. Este não é o caso brasileiro. Nós somos devedores externos. Nós temos poucos ativos no exterior. Interessante ele estar comentando isso, porque começa a se comunicar com isso que eu estava falando, né, do Japão, da poupança negativa, dos juros negativos, etc. Por que isso é interessante? Hoje, mais cedo, durante a aula de oratória e argumentação sob pressão, lá com o fonoaudiólogo Simon Weintraub, teve uma parte do debate que era mais ou menos o seguinte, coisa de violência e tal, e aí teve um aluno que ele puxou os dados, e os dados diziam o seguinte, os dados oficiais brasileiros. Ah, não, Atlanta, na Geórgia, é mais perigoso do que a cidade de São Paulo. Não sei de onde ele tirou esses números, mas está lá, você vai achar aí, né, quantos estudos e quantos órgãos e quantos... Eu já estive em Atlanta inúmeras vezes, e eu já estive em São Paulo inúmeras vezes. E eu vejo, não precisa de um estudo oficial ou de um instituto para me falar que Atlanta é muito mais seguro, na média, do que a cidade de São Paulo. Como é que eu sei? Bem, eu estive lá inúmeras vezes, estive em outro lugar. Ah, mas a experiência pessoal não conta. Ah, bem, então tá bom. Então se você não acredita que a observação da realidade como tal é suficiente para você chegar a conclusões, aí você tem que achar um estudo, né, científico que fale que você tem que beber água, achar um estudo científico que fale que você tem que respirar, achar um estudo científico que fale que você tem que tomar banho. Aí você vai ter que depender de vários institutos, organizações e tudo para se informar das coisas mais básicas, né? Mas não é isso que eu vejo. Eu consigo ver a realidade à minha volta e falar, caramba, ele falou do Japão e vai comparar com o Brasil? Eu já estive no Japão, eu já estive no Brasil. Você pisa lá em Tóquio e você vê, caramba, isso aqui é uma sociedade muito evoluída comparado com o Brasil. Ah, até aí nenhuma novidade. Nenhuma novidade, mas isso reverbera para uma série de questões, onde você pode, como uma pessoa razoavelmente inteligente, chegar a certas conclusões e saber que a cidade de Atlanta é mais segura na média do que a cidade de São Paulo. A última vez que eu estive em São Paulo, isso ninguém me contou, a última vez que eu estive em São Paulo, eu sentei lá num shopping e aí veio uma menina correndo, ela falou, acabou de ser assaltada. Acabou não, eu acabei de ser assaltada, Aí fala, a menina chorando e tal, isso dentro de um shopping center num lugar bom, no bairro bom na cidade de São Paulo. Aí ela fala, caramba, é nervosa, tremendo, me empresta o celular, porque roubaram o meu.
Me pergunta quantas vezes eu já vi isso em Atlanta, que eu frequento mais do que São Paulo. Zero. 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 Me pergunta quantas vezes eu já vi esse tipo de violência. Nunca vi. Né? Eu não estou falando que é o lugar mais seguro do planeta. Não é isso. Eu estou falando da base comparativa e estou questionando a narrativa oficial. Por quê? Segundo os dados da inflação brasileira, a inflação está totalmente sob controle. Segundo os dados da inflação americana, está totalmente sob controle. Agora, quando você pegar a cesta, não do que o governo diz, mas a cesta de produtos que você consome regularmente, faça a conta aí percentual e compare com a inflação e veja se esses números batem. Faça a conta, né? Então, no mínimo, eu posso te falar que eu desconfio da narrativa oficial e eu me pergunto se será que eles, uma vez ou outra, não estou falando que sempre não, será que uma vez ou outra eles não contam uma mentirinha aqui, outra ali? Exterior, e os estrangeiros têm muitos ativos aqui, o que significa que esta conta é negativa, em mais de 50% do nosso PIB. Então não há poupança que a gente possa movimentar e repatriar para ajudar a financiar ainda mais o nosso governo. Nós já financiamos demais. Fundos de pensão praticamente não investem fora, investem financiando a dívida pública. Seguradoras, os bancos. Nós não temos mais capacidade para seguir aumentando o quanto nós temos que poupar apenas para bancar este buraco fiscal do governo. Não há outro remédio. O governo precisa, para ontem, realizar um profundo ajuste fiscal, uma reforma de fato. E qual o incentivo para realizar um profundo ajuste fiscal? Qual o incentivo que o governo, qualquer governo, o governo tem para severidade, austeridade? Qual o incentivo que eles têm para cortar custos? Gerir o seu orçamento e parar de gerir a dívida. A dívida é o sintoma, é a consequência de um Estado que gasta cada vez mais e que não tem a menor perspectiva de controlar esse gasto e nem de muito menos, por consequência, estabilizar a dívida, que segue aumentando. A luz amarela já acendeu e a luz vermelha está piscando. Só não vê quem não quer. Compartilhe esse vídeo. Ou seja, resultado, os governos, tanto o americano quanto o brasileiro, claro que o brasileiro é sempre uma situação muito mais crítica, é aquela história, quando os Estados Unidos pega uma gripe, o restante do mundo pega uma pneumonia. Estou falando da economia. A economia americana pega uma gripe, o Brasil, o que acontece com a Bolívia? O que acontece com a Venezuela? É uma situação de vida ou morte, né? Tipicamente é assim que acontece na economia. E os governos, eles continuam imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro, porque não tem por que não imprimir, criando, colocando dinheiro no mercado e desvalorizando a sua força de trabalho. É por isso que Bitcoin eles não estão imprimindo mais, ele continua sendo um ativo escasso. Ouro físico, ouro físico, né? Nem todo mundo pode comprar ouro fisicamente, mas ouro físico, prata, são coisas que não tem ninguém imprimindo mais. Não significa que seja totalmente livre de inflação, né? Existe inflação no ouro, existe inflação na prata. No Bitcoin, existe uma inflação que é programada para não existir mais, de acordo lá com o Calder Halvaning e tal. Mas no termo geral, a minha mensagem aqui é o que eu acredito. Eu estava fazendo um backtest, aliás, desse tipo de portfólio, que é um que eu executo já há muitos anos, que é cash, eu acho importante ter cash, metais preciosos, S&P 500, Bolsa Americana e Bitcoin. E aí você pode se proteger contra essa inflação. Legal. O vídeo... Eu não sou especialista em macroeconomia, mas eu acho que consegui entender a mensagem aí do que o Fernando Uhrig falou. E ele ele é fã de Bitcoin, né? O Fernando Uhrig falando de Bitcoin, ele também sabe bastante bem do que ele está falando. Inclusive o próprio Renato 38, ele fala, não sou eu que falo. Ele fala, olha, eu conheci o Bitcoin através do Fernando Uhrig, num artigo lá que ele tinha e tal. Então, assim, bem interessante, bem interessante. Pessoal, vou ficando por aqui. Se você quiser mais informações, aprender mais, eu dou consultoria para aprender cripto e DeFi. Muita gente
comete uma série de erros pesados que custam muito dinheiro por não ter uma atenção ou aprender bem sobre operações, de você colocar o seu Bitcoin como colateral, você comprar e vender, você saber ter uma carteira como essa aqui, a Ledger ou a Trezor, e você ser realmente dono do seu dinheiro e não ficar sujeito, como nós vimos, da dívida pública, disso, aquilo, IOF e tal, e aí o Lula vai ser reeleito. É sempre essa confusão. Se a gente tem conhecimento e práticas, alguém nos orientando para você se proteger disso, é sempre uma coisa boa. É o que eu faço e é o que eu continuo praticando. Pessoal, vou ficando por aqui. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.